Em um ambiente claro, com nuvens de algodão, existia uma longa fila que extrapolava a visão. Quilométrica e lotada, a fila serpenteava, dava voltas e voltava seguindo a sinalização. E bem lá na frente da fila, duas almas conversavam, duas mulheres que em vida seus nomes aqui marcaram. E aqui conto como elas, que já foram de carne e osso, enfim se encontraram na fila do céu todo-poderoso. À espera do julgamento, que viria a qualquer momento, será que elas se safam? Corria em pensamento. Duas mulheres distintas, vivas em tempos distintos, mortas em histórias retintas, ambas de tempos longínquos. Dona Beija de um lado, Chica da Silva do outro, ambas mineiras, mas de outro tempo. E já que a língua mudou um pouco para contar essa história, vou fazer um trem mais doido traduzindo para o agora aquele português barroco. Começou com cumprimento, pois mineiro é educado, e com um mão daqui, joia, dali, elas se cumprimentaram. Olha só que trem mais doido, quando as duas se encontraram, Chica de um lado, Beija do outro, na fila do céu trombaram. Dona Beija logo fala: assisti sua novela, que bom que tá boa agora. E que história foi aquela? A senhora é bem famosa, mulher bela, eu admito. Ex-escrava poderosa, mulher, se virou até mito? Ah, sei, já ouvi falar. Chica então responde. E deu uma trabalhadeira danada para eu poder explicar, que não foi bem daquele jeito, mas disseram que é assim mesmo que um roteiro é feito. Mas espera só um instante, que eu estou me recordando que a senhora também já teve novela passando, livro escrito com seu nome, atriz renomada na capa. Mas Dona Beija, ouvindo aquilo, não parece emocionada. Ai, para mim tanto faz, sabe? Porque para mim mudou foi nada. Minha história ainda é a mesma, não muda o que eu passei. Teve livro, teve novela, mas o que aconteceu mesmo só eu sei. Os livros e as novelas foram os homens que montaram. Não foram elas que escreveram, as histórias que ficaram. Mas aqui eu peço licença para usar a imaginação e deixar elas, em pessoa, digo, em espírito, nos contar sua versão. Olha só que trem mais doido, quando as duas se encontraram, Chica de um lado, Beija do outro, a sua versão contaram. E Dona Beija então começa a contar sua versão, aquela que nunca chega aos livros, à edição, pois só quem viveu na pele que sabe como é. O negócio nunca muda quando a gente é mulher. Nos dão um adjetivo com sorte, talvez uns dois. É assim quando se está viva e o pior continua depois. Dona Chica, eu te digo, essa foi minha sina. Quando criança a beleza, quando adulta impura, sem vergonha, imagina, eu era tudo que eu tinha. Ninguém olha para o começo, mas todos sabem como termina. É bem triste, né? Eu sei bem como é que é. E hoje posso dizer, nunca foi fácil ser mulher. Dona Chica, olhando em volta, com a comadre concordava, as duas naquela fila que pouco ou nada avançava, tinha bem mais em comum do que antes se pensava. Porém, o tal pensamento por ali ainda rondava. Será que elas se safam? Pois de santas não tinha nada. No julgamento divino, qual será que se salvava? Olha só que trem mais doido, quando as duas se encontraram, Chica de um lado, Beija do outro, na fila do céu se acharam. Dona Beija continua sua versão nos dizer: Dona Chica, eu te digo, eu jamais poderei saber o que foi ter a pele retinta, como era o seu viver. O meu posso dizer, desde que nasci mulher.
A escolha me foi tomada, pois homem faz o que quiser. E a mulher, coitada, não tem direito a querer, né? Muito jovem fui raptada, vivi longe como amante, até que ele foi embora e voltei para o lugar de antes. Eu era impura agora e tratada como escória. A culpa não era minha, mas ninguém se importou. Fui uma vítima culpada da violência que se passou. Ser branca não me privava, mas ser mulher me condenou. Passei a ser prostituta e passei a viver por mim, a fazer o meu caminho e achei melhor assim, pois foi do jeito que eu achei de poder cuidar de mim. Para sempre a prostituta, mas tenho minha consciência me proteger daqueles dias. Era por sobrevivência, um tempo que confundiam castidade com decência. Olha só que trem mais doido, quando as duas se encontraram. Chica de um lado, beija do outro. Todos na fila escutaram. Dona Chica olhando em volta para a fila sem fim, tentando ver o paraíso e os seus portões de marfim. Conta então sua versão, começando assim. Ah, eu vi isso comigo, uma história de sucesso, a escrava alforriada, sua vida de excesso, resumida em sensual, uma mulata sem igual, só focam na pele e no sexo. Ah, dona Beija, espia. Pensando bem, eu te digo, depois que se tem vivido num lugar como o Brasil, a gente vê umas coisas que nenhum povo já viu. Ainda mais na minha época, pois vivi alguns anos antes, numa terra já famosa pelos tais dos diamantes, mas que na minha história foram só coadjuvantes. Eu vivi, eu amei, fui tudo que eu pude ser. Fui mãe, errei, aprendi, casei, me estabeleci, vi meus filhos crescer, isso eu posso dizer. Ah, eu vivi. A fila deu mais um passo. Todos atentos, ouvindo, os pensamentos zumbiam em grande antecipação. Ao final do julgamento, qual teria a salvação? Olha só que trem mais doido, quando as duas se encontraram. Chica de um lado, beija do outro. Ali se conectaram. Desde pequena aprendi a ter medo de pisar, mas ensinaram que no mundo tudo tem o seu lugar. Mas nenhum era para mim, em nenhum merecia estar. Imagina só o choque, uma mulher alforriada, preta na mesma igreja, Chica continuava. Uma atrevida que não se cala, parda, forra e abonada. Foi um escândalo de verdade, um absurdo para a sociedade. Tive prestígio e regalias, agora era gente para a comunidade. Mas na realidade, adivinha, eu estava bem sozinha. Entrei para a história como rainha, busquei realizar meus sonhos e ao menos até onde podia, naquela época, sonhar. Ex-escrava frívola, prepotente, né? Porque se atreveu a navegar. Assumo toda a minha vida, meus erros, os meus pecados, os cometidos, os só pensados, os que manti escravos, os que libertei, mas o que vivi não negarei. E agora que estou aqui e olho para o meu passado, o que mais me dói de tudo é que vem o medo de pisar, de achar que não mereci, que esse lugar tão branco não foi feito para eu entrar. As outras almas envoltas, depois de ouvir sua história, olhando dentro de si, também se punham a pensar. Quem merecia entrar se os homens que fossem julgar? Olha só que trem mais doido, quando as duas se encontraram. E a história de Chica da Silva, todos na fila escutaram. E a fila então se move, finalmente avançado, o julgamento se aproxima, todos sentiam chegado, até que uma voz de cima, aos poucos, foi se formando.
Vejo o mundo como um palco, peça para a evolução. Todos se viram de acordo com a sua condição. Eu ouvi sua conversa e essa é a minha decisão. Todos pensavam na fila. Qual das duas vai entrar? Será que elas se safam? Não tem como se salvar. Só pensava em silêncio ouvindo a voz falar. Francisca da Silva de Oliveira, Ana Jacinta de São José, Chica da Silva e Dona Beija, ambas viveram como mulher. Eu vi as suas ações, assisti às dificuldades e há um motivo para ficarem para a posteridade, mas meu julgamento não segue as regras da sociedade. Escuto seus pensamentos, conheço cada coração. Estou presente, mesmo invisível, em cada pequena oração. Sei agora o que perguntam, se merecem salvação. Vi seus erros daqui de cima, mas vi seus feitos também. Esse julgamento mundano não cabe aqui no além. As duas podem seguir, ambas são bem-vindas aqui. Olha só que trem mais doido, quando as duas se encontraram. Chica de um lado, Beija do outro. Na fila do céu trombaram. E Chica e Dona Beija, restaurando sua versão, entrando pro paraíso com mais leve coração. Já que aqui na carta branca de quem conta a história, em minha imaginação, assim se fecha sua trajetória, com alegria no andar e sentir o pertencimento sem medo de ali pisar. E assim se sucedeu esse encontro grandioso, em que as duas personagens, que já foram de carne e osso, se encontraram na fila do céu todo-poderoso, num lugar todo branquinho, com uma voz vinda do céu, que aqui me atrevi a imaginar em cordel. Olha só que trem mais doido, quando as duas se encontraram. Chica de um lado, Beija do outro. Na porta do céu entraram.